Boa noite a todos. Que a luz do Pai esteja presente conosco em mais uma noite. E na semana passada, para quem conseguiu vir, o professor Pedro trouxe para nós uma reflexão sobre as preces, né? Sobre orar, sobre a prece. E dentro dessa reflexão que ele fez, ele falou sobre a oração do Pai Nosso. E me veio muito forte que eu deveria refletir mais também sobre o Pai Nosso e trazer isso para todos nós. Porque todo mundo, né, em algum momento da nossa vida, a gente já buscou algo que o mundo ele não podia nos oferecer. Já houve dias para nós, para cada um de nós, que nenhuma explicação ela foi suficiente para explicar a dor que a gente estava sentindo. Já teve dias que nenhuma companhia foi suficiente para suprir a falta de fazer no nosso coração. E que nenhum recurso material foi capaz de trazer para nós a paz que o coração necessitava. Mas são nesses momentos que a prece, ela vem até nós. E uma prece bem feita, ela é capaz de trazer tudo isso que talvez a gente não consiga encontrar de outras formas. E o Pai Nosso é justamente uma prece que ela não está aí assim, simplesmente para a gente repetir ela, uma oração para só falar, mas sim é uma prece para a gente viver. Por isso que o tema da noite de hoje é o Pai Nosso, uma prece para ser vivida. E aí quando a gente pensa na oração, a gente sabe que a oração ela acompanha a humanidade desde sempre, né? Então relatos de todos os tempos que a gente tinha orações, sempre teve. E que o homem ele busca essas orações por uma conexão maior com Deus. Então, como a gente viu na semana passada, a gente tem que diferenciar que muitas vezes a gente fala lindas palavras, longas orações que a gente aprende e acha que isso é fazer a nossa prece. Mas a prece ela pode ser curtíssima. Mas quando ela vem do coração e com verdade, aí sim ela faz sentido. E como foi falado também no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um capítulo que ele fala só sobre as preces. E os Espíritos, eles nos ensinam que a prece ela é um ato de adoração, né? Mas que também ela tem um efeito muito maior, né? Porque ela é uma lei natural da nossa alma. E quando nós oramos com sinceridade, nós não estamos tentando convencer a Deus a mudar os desígnios dele, mas sim nós estamos nos colocando em sintonia com ele e tentando entender esses desígnios. A prece, ela nos fortalece e ela nos aproxima dos bons espíritos, porque através do nosso pensamento, da nossa conexão, é que a gente consegue se elevar no mundo espiritual e conseguir esse auxílio. Então, quando a gente pensa em orar, a gente permite que a nossa alma respire. Assim como o nosso corpo ele precisa do ar para sobreviver, a nossa alma também precisa desse ar para respirar. E quantas vezes, numa prece silenciosa, a gente se sustentou quando ninguém via que a gente estava em lágrimas? Quantas vezes, numa oração bem feita, as lágrimas rolaram, mas isso foi o início de uma transformação interior?
quantas vezes, sem perceber, durante a nossa prece, a gente recebeu aquela inspiração, aquele início daquela mudança interior. A prece, ela não muda as leis divinas, mas ela muda quem ora. E foi justamente por conhecer isso, por reconhecer, né, a profundidade e a necessidade da alma humana, que Jesus deixou aquilo que nós podemos chamar de a mais perfeita oração já ensinada para a humanidade, que é o Pai Nosso. Que ele não é apenas uma oração, mas ele é uma síntese do Evangelho. Ou seja, ele é uma explicação resumida que captura a essência do Evangelho de Jesus. O Pai Nosso, ele é um roteiro para a nossa evolução espiritual. E ele é um programa de transformação moral. Então, nele, nós encontramos a nossa relação com Deus, o nosso compromisso com o próximo, a nossa responsabilidade diante da vida, a nossa necessidade de perdão, a nossa luta contra as nossas imperfeições e a nossa confiança na providência divina. Porque cada frase que está ali no Pai Nosso, ela contém uma lição que ela é capaz de nos orientar para uma existência inteira. E por isso, nessa noite, eu convido a todos nós para que a gente reflita sobre cada frase do Pai Nosso. Não apenas falando da boca para fora, mas entendendo o que Jesus quis colocar ali em cada parte. E aí a gente vai ver que é literalmente o nosso guia para a nossa existência. Porque talvez a maior dificuldade, o maior desafio que a gente tem não é decorar o Pai Nosso ou a oração. Mas falando no Pai Nosso, o nosso maior desafio hoje é a gente aprender a viver o Pai Nosso. E quando a gente analisa parte a parte da oração, eu trouxe aqui uma análise, uma reflexão e uma explicação dentro da nossa vida. Porque às vezes a gente ouve, mas a gente pensa, tá, mas e na minha prática? Como é que seria isso? E aí quando a gente consegue explicar, a gente consegue elucidar melhor o que é, como é, em que parte. Claro, em uma pequena parte, mas a gente consegue transformar essa visão. E aí na nossa oração do Pai Nosso, Jesus nos traz assim. O início dela diz: Pai Nosso que estais nos céus. Pai Nosso, ou seja, de todos nós, indiferente de crença, de raça, de posição social, Pai Nosso. E quando Jesus fala que estais nos céus, ele não quer dizer um lugar físico específico. Para nós, quando a gente pensa céus, a gente pensa acima de nós, maior do que nós, né? É nesse sentido. Então, Pai Nosso que estais no céu, Pai de todos que está acima, né, de nós aqui. Né? E aí, quando a gente pensa que Deus, se Ele é Pai de todos, nós somos todos irmãos. Irmãos uns dos outros. E aí, vamos pensar numa casa. Vamos imaginar uma casa que tem vários irmãos, né? Vários filhos. Cada um deles tem uma personalidade diferente, um jeito diferente de ser. Eles podem até brigar entre si, podem se desentender, podem não se acertar, mas eles seguem sendo filhos do mesmo Pai. E é como nós, a nossa vida.
Porque quando a gente vivencia com outras pessoas, a gente convive com outras pessoas, as dificuldades em aceitar as pessoas são grandes. Aquele colega de trabalho difícil, aquele familiar que muitas vezes é complicado, que eu não consigo me acertar, uma pessoa que pensa diferente de nós. Como é difícil a gente conviver com quem pensa diferente, né? Mas o que a gente tem que sempre lembrar? Ele também é filho de Deus. Ou seja, nós somos irmãos. E talvez a gente não consiga amar essa pessoa imediatamente. Mas a gente pode começar a aceitá-la. E pensar que, ok, ele é dessa forma, mas ele é meu irmão de jornada. Quando Jesus fala, santificado seja o vosso nome, ele não quer dizer que a gente tem que achar, não significa tornar Deus mais santo, porque Deus é, nós sabemos disso. Mas o que ele quer dizer, santificado seja o vosso nome? Que nós devemos santificar o nome de Deus. Nós, cada um que está aqui hoje, cada um de nós, e reconhecer essa perfeição divina. E como que nós santificamos o nome de Deus? O que Deus espera de nós? O que um pai espera de um filho? Quando nós santificamos a Deus, é através do quê? Ele nos ensinou. Então eu vou santificá-lo através das minhas atitudes. E será que as minhas atitudes hoje refletem verdadeiramente a minha fé e essa santificação? Porque às vezes a gente pensa que o ato, vamos dizer, de estar aqui na casa espírita, ou em qualquer outra religião que seja, qualquer outro lugar de oração, uma igreja, um centro espírita, eu venho aqui toda terça. Às vezes eu venho na terça e no sábado. Eu falo da minha religião, eu me orgulho de dizer que eu sou de determinada religião, eu estou sempre ali. Mas aí, quando eu chego para o meu funcionário, eu trato ele mal. Eu sou desonesta. Eu sou agressiva com as pessoas. Eu não tenho paciência no trânsito. Eu saio por aí espalhando fofoca, mas eu estou aqui. Mas aí tem a outra pessoa que tem uma religião, que ela não frequenta lugar nenhum e daqui a pouco ela nem fala em Deus. Mas ela tem um bom coração. Ela espalha amor, ela espalha respeito, ela age com honestidade, ela auxilia quem precisa. E quem será que realmente nesse sentido está santificando a Deus? Porque mais do que palavras, nós honramos a Deus pelas nossas atitudes. E aí Jesus fala, venha a nós o vosso reino. Aonde começa o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Esse reino, ele representa a nossa vitória do amor, no amor, né? Na justiça, na caridade. Esse reino de Deus que nós buscamos é uma transformação moral que começa individualmente e consequentemente muda a sociedade, muda o país. E será que eu estou ajudando a construir esse reino de Deus dentro da minha vida? Um exemplo é que daqui a pouco você chegou cansado em casa, exausto, assim, teu dia foi horrível. E aí tu chega em casa e tu encontra um familiar teu muito irritado.
assim, jogando fogo pelas ventas, querendo briga. A primeira coisa que a gente pensa, poxa vida, eu tô cansada, eu tô morta de cansada, revidar, né? Mas aí no momento tu pensa, não, acho que eu tenho que ter paciência. Naquele pequeno instante em que a gente escolheu ter a paciência do que revidar, a gente venceu. Um pouquinho mais na letrinha da imperfeição. Porque o reino de Deus, ele não começa nas grandes transformações, mas ele começa em pequenas mudanças diárias que se transformam em grandes transformações. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu tenho que aceitar a vontade de Deus. Mas como assim? Na passividade? Seja feita a vossa vontade assim na terra como é nos céus, né? Como nos céus. Quando a gente aprende que essa vontade de Deus que seja feita aqui na terra, quando Jesus fala em como nos céus, é porque nos céus ele fala nos mundos superiores, os espíritos mais evoluídos, que lá já possui o amor, a fraternidade, a justiça. E aqui, infelizmente, nós ainda estamos presos no orgulho, no egoísmo, no mal. Então, essa vontade de Deus é a vontade que a gente siga nessa linha dos bons espíritos, dos espíritos celestiais, né? E é uma confiança, principalmente, que Deus também sabe o que é o melhor para nós. Às vezes a gente pensa só em deixar acontecer, é só deixar seja feita a vontade de Deus. Mas na visão espírita ela tem um significado bem mais profundo, como a gente viu. Porque Jesus ele nos convida também a harmonizar as vontades de Deus com as leis divinas. Quando nós oramos, né, seja feita a vossa vontade, nós estamos pedindo para Jesus, para Deus, né, nos ajudar a compreender as leis, as suas leis divinas. E colocar elas aqui na Terra, assim como elas são nos mundos mais celestes. Da forma que os espíritos mais elevados conseguem viver. Mas quando a gente confia muito em Deus e confia que esse amor ele pode acontecer, muitas vezes as coisas também não acontecem da forma que a gente gostaria. E será que quando as coisas ficam difíceis, a gente consegue confiar na vontade de Deus? Por exemplo, eu tô com um filho muito doente. Essa mãe está com um filho muito doente. E ela vai fazer uma prece para Deus. E ela ora pedindo a cura do filho dela. Senhor, eu peço a cura, mas acima de tudo eu peço para que eu tenha forças de aceitar a tua vontade e de compreender aquilo que é melhor para mim e para ele. Ela não deixou de pedir, mas ela confiou que Deus, ele enxerga além do que os nossos olhos conseguem ver. Da mesma forma, às vezes, eu tenho uma oportunidade, um emprego muito bom, e ele não se realiza. E eu fico frustrada. E nós temos todo o direito de ficar triste, de ficar frustrado quando algo não deu certo, mas ao mesmo tempo de pensar assim, será que realmente era para mim? E mais tarde, algo muito melhor acontecer. Um caminho muito além do que a gente imaginou, um livramento. E aí a gente pensa assim, a gente lembra que confiar em Deus
é acreditar que Ele vê o caminho inteirinho e nós vemos apenas um trecho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí a gente pensa muito no alimento material, no pão em si, né? Mas Jesus não se refere apenas a isso, né? Jesus se refere a tudo, à nossa saúde, ao nosso trabalho, ao nosso alimento, né? A nossa família, tudo que esse pão de Deus englobaria tudo. E principalmente ensinar a viver um dia de cada vez. E será que eu sou grato por todas as bênçãos que eu tenho diariamente? Às vezes a gente perde grandes conquistas, a gente perde grandes realizações e a gente deixa passar despercebido todas as bênçãos que nós temos diariamente. A saúde que a gente possui, a família que está ao nosso lado, que nos ampara, o alimento que está na nossa mesa, que muitas vezes é farto, o trabalho que está ali nos sustentando. E a gente muitas vezes só aprende a dar valor para todas essas bênçãos quando a gente perde algo que está ali no meu dia, no meu cotidiano, mas quando eu não tenho, eu sinto. E aí eu dou valor. Então o pão de cada dia, ele também é a nossa paz, é a esperança e é a oportunidade de nós recomeçarmos sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão. E o perdão, ele é uma condição para a nossa própria paz. Como que a gente deseja compreensão se nós não somos capazes de compreender, muitas vezes? O ressentimento, ele nos prende nesse sofrimento. E aí, existe alguém que eu ainda preciso perdoar? Pensem assim, imagina que alguém te ofendeu há 10 anos e tu não consegue perdoar. A pessoa seguiu a vida dela, ela continuou. Mas eu sinto que o quê? Se eu não perdoar, eu estou punindo. Eu vou punir ele, porque ele fez isso pra mim, então eu não vou te perdoar, tu vai sentir. Será que é realmente a pessoa que está sentindo? Ou será que sou eu que estou presa nesse ressentimento, nessa mágoa? O perdão, ele não apaga a lição, mas ele liberta o nosso coração. Quando a gente escolhe perdoar, a gente se liberta de todo esse ressentimento. E a gente aprende o que não fazer, o que não aceitar. Não nos deixes cair em tentação. Isso não significa que Deus não vai nos tentar. Nós estamos sendo tentados o tempo inteiro, com grandes e pequenas coisas. E quando a gente pede, não nos deixes cair em tentação, a gente pede para Deus que Ele nos dê força para resistir, né? Ao quê? Às nossas próprias imperfeições. Porque se eu sou imperfeito, eu caio em tentação. Ou seja, a luta sobre as tentações é uma luta interior nossa. Então, qual tentação que eu preciso vencer hoje? Ou quais tentações que eu preciso vencer hoje? Às vezes a gente pensa que é uma grande tentação. Mas, e se eu receber uma mensagem hoje que está falando mal de alguém? Ou contando algo? E eu sei que isso aí talvez
ninguém descobriria se eu enviasse para outras pessoas, se eu passasse adiante. Mas naquele momento eu olho aquela mensagem e penso: será que eu devo alimentar essa fofoca? Ou será que eu devo interromper a corrente do mal? Porque a tentação, ela nem sempre aparece nas grandes situações. Muitas vezes, os pequenos desafios diários, eles fazem grandes mudanças na nossa vida. No nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa impaciência, no nosso egoísmo. Mas livrai-me de todo o mal. Qual será o maior mal que a gente cultiva? Será que não é o mal que está dentro de cada um de nós? Dentro das nossas imperfeições? Quando a gente pede livrai-nos de todo o mal, pedimos o quê? Proteção e discernimento. Para quê? Para que a gente saiba interpretar o que é o mal dentro de nós. Porque a vigilância e a oração juntas, elas fortalecem o nosso espírito. Então, será que eu estou alimentando pensamentos e sentimentos que me aproximam do bem? Para Deus me livrar do mal? E aí a gente pode pensar assim, duas pessoas que enfrentam exatamente a mesma dificuldade, igualzinha, estão passando pela mesma situação. Porém, uma delas, ela escolhe passar por isso aí, cultivando a revolta. Ela pensa com pessimismo, ela tem um ressentimento. E a outra, ela decide manter a confiança, manter a serenidade, manter a fé dela. A situação é a mesma, mas o que muda é o que cada um alimenta dentro de si. Porque muitas vezes o mal que mais nos prejudica, ele não está fora de nós, mas ele está nos pensamentos, nos sentimentos que nós mesmos escolhemos cultivar. E aí no final, a gente sempre fala, amém, ou como nós dizemos aqui na casa, que assim seja. O que é isso? Assim seja uma expressão de confiança. É uma entrega à sabedoria divina. Confio em ti. Eu entrego a tua sabedoria. Eu aceito que Deus sempre vai agir para o meu bem. E quando a gente pensa e assim seja, a gente pode exemplificar como uma criança. Que ela pega na tua mão, na mão do pai, na mão da mãe, na mão de alguém que ela confia muito, para atravessar a rua. Ela não sabe os perigos do trânsito, ela não tem ideia do que está acontecendo. Mas ela sabe que quando ela segurar na mão dessa pessoa, desse pai, ela está segura. E aí quando a gente diz assim, seja algo parecido. Porque é reconhecer que nem sempre a gente entende os caminhos da nossa vida. Mas que se nós confiarmos na sabedoria divina, a gente vai saber para onde a gente é conduzido. E talvez o Pai Nosso, ele seja a oração mais conhecida de toda a humanidade. Justamente porque ele fala das necessidades mais profundas da nossa alma humana. Porque todos precisamos aprender a amar como irmãos. Todos precisamos confiar mais em Deus. Todos precisamos perdoar mais, vencer nossas imperfeições e cultivar o bem. E por isso que quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele não estava apenas nos ensinando palavras repetidas, ou que eu deveria apenas falar. Ele estava oferecendo para nós um caminho, um roteiro para a transformação do nosso espírito. Uma bússola que deixa o meu caminho seguro para saber qual direção eu devo tomar.
E quando a gente reflete sobre cada frase do Pai Nosso, a gente percebe que Jesus, ele nos ensinou algo muito profundo. E ele nunca se preocupou apenas com o que dizem os nossos lábios, mas sim com o que tem no nosso coração e com as nossas atitudes. E por isso que o verdadeiro valor da prece, ela não está na quantidade de vezes que eu repito, na capacidade que eu tenho de decorá-las, mas sim na capacidade que essa prece tem de me transformar. E de pouco adianta eu dizer Pai Nosso se eu ainda excluo o meu irmão do meu coração. De pouco adianta pedir venha a nós o vosso reino se nós continuamos alimentando o egoísmo dentro de nós. De pouco adianta pedir perdão a Deus se nós recusamos a perdoar. De pouco adianta dizer que assim seja sujeita a sua vontade, enquanto insistimos em fazer somente a nossa. Talvez o Pai Nosso continue sendo tão atual depois de 2000 anos, porque ele não é uma oração para Deus ouvir. Ele é uma oração para nós ouvirmos. Porque cada frase é um convite para a nossa renovação interior. E se hoje Jesus, quando a gente chegasse em casa, sentasse ao nosso lado na nossa cama e fizesse apenas uma pergunta: filho, filha, depois de tudo o que você viveu hoje, você amou mais? Talvez ele não sentasse e te perguntasse quantos livros tu leu, quantas vezes tu foi na casa espírita, quantas palestras tu assistiu. Talvez ele te perguntasse apenas isso. Tu conseguiu ser mais paciente? Tu conseguiu perdoar aquela pessoa que te magoou? Tu ajudou alguém hoje que precisava? Tu combateu um pouquinho só do orgulho que tem dentro de ti? Tu tentou ser um instrumento do amor de Deus? Porque no fundo é isso que Deus espera de nós. Que nós não façamos apenas com os lábios, que nós façamos ele com a alma. E quando nós dissermos Pai Nosso, lembramos-nos que somos todos nós, irmãos. Quando nós dissermos venha a nós o vosso reino, lembremos-nos de construir o reino de Deus dentro de nós. Quando dissermos perdoai as nossas dívidas, lembremos-nos daqueles que ainda guardam o nosso perdão.